Bem-vindo à Biblioteca Mística, onde cada história guarda um segredo. Hoje, ouviremos O Barril de Amontilado, de Edgar Allan Poe, de 1846. As inúmeras injúrias de Fortunato, eu as suportei o tanto que pude. Mas quando ele passou destas ao insulto, pensei em vingança. Você, que conhece tão bem a natureza da minha alma, não imagina que pronunciei uma única ameaça. Ao fim e ao cabo, eu me vingaria. Isso era ponto pacífico. Estava decidido. Não devia apenas punir, mas punir impunemente, sem riscos. Um mal não está reparado se alguma retaliação recair sobre quem o repara. Como não está reparado se o vingador não puder se revelar a quem cometeu o mal. Claro, está que nenhum ato ou palavra de minha parte dera oportunidade a que Fortunato duvidasse da minha benevolência. Continuei, como de costume, a sorrir, sem que ele notasse que eu sorria. Agora, a ideia de sua imolação. Fortunato tinha um ponto fraco. Embora sob muitos aspectos fosse homem de se respeitar e mesmo temer. Orgulhava-se de conhecer vinhos. Poucos italianos têm o autêntico espírito do virtuoso. A maioria das vezes, seu entusiasmo serve à oportunidade de praticar alguma impostura à custa de milionários britânicos ou austríacos. Em se tratando de pinturas e joias, Fortunato era, como seus compatriotas, um enganador. Mas em matéria de vinhos antigos, era sincero. Eu também era entendido em boas safras italianas e comprava muitos, sempre que podia. Foi a hora do crepúsculo, uma noite do devaneio da estação carnavalesca, que fui ao encontro de meu amigo. Ele tinha bebido muito, então me abordou com vivacidade excessiva. Ele usava uma fantasia de bufão. Vestia uma peça justa e listrada e tinha na cabeça um chapéu cônico, de guizos. Fiquei tão feliz de encontrá-lo que não queria mais parar de lhe apertar a mão. Disse a ele: "Meu caro Fortunato, que sorte o encontrar! Que aparência saudável! Escuta, tenho um barril que dizem ser de amontilado, mas tenho minhas dúvidas." "Como?" disse ele. "Amontilado? Um barril? Impossível! E no meio do carnaval?" "Tenho lá minhas dúvidas", repliquei, e paguei o preço de um amontilado sem consultá-lo a respeito. Não consegui encontrá-lo e fiquei com receio de perder o barril. "Amontilado? Tenho lá minhas dúvidas." "Amontilado? E quero me livrar dessas dúvidas." "Amontilado? Como você está ocupado, vou falar com Lucchesi. Se alguém entende, esse alguém é ele. Vai saber me dizer." Lucchesi não sabe a diferença entre um amontilado e um xerez. Mas não faltam os tolos que digam que o paladar dele é páreo para o seu. "Venha, vamos." "Para onde?" "Para a sua adega." "Não, meu amigo, não. Não vou abusar de sua bondade. Logo se vê que você tem um compromisso." "Lucchesi, não tenho compromisso nenhum. Venha." "Meu amigo, não é o compromisso, mas esse resfriado severo que logo se vê que o aflige. As adegas são insuportavelmente úmidas. Estão incrustadas de salitre." "Vamos assim mesmo. O resfriado não é nada. Amontilado, você foi trapaceado. E quanto a Lucchesi, esse não sabe distinguir um xeres de um amontilado." A essas palavras, Fortunato agarrou meu braço. Vestindo uma máscara de seda negra e puxando um roquelaure rente ao corpo, deixei que ele me arrastasse rumo à minha casa. Não havia nenhum criado em casa. Todos estavam de folga para celebrar o carnaval. Eu dissera que não voltaria até a manhã seguinte e dera ordens explícitas de que não dessem
um passo para fora da casa. Essas ordens eram suficientes, eu bem sabia, para garantir o sumiço imediato de todos e de cada um, tão logo eu lhes desse as costas. Conduzi Fortunato por uma sequência de aposentos até o arco que levava às adegas. Desci por uma longa escadaria em espiral, pedindo-lhe que tivesse cautela ao me seguir. Chegamos finalmente ao pé da escada e pisamos o chão úmido das catacumbas dos Montresor. O meu amigo estava cambaleando e os guizos do chapéu tilintavam as suas passadas. — O barril? Perguntou ele. — Mais adiante, respondi. Mas veja só a teia branca que brilha nessas paredes cavernosas. Ele se voltou para mim e me fitou bem nos olhos com olhos turvos e ébrios. — Salitre? Perguntou. — Salitre, repliquei. Mas quando começou essa tosse? Meu pobre amigo não teve como responder por uns bons minutos. Não é nada, disse afinal. Vamos voltar. Eu disse determinado. Sua saúde é preciosa. Você é abastado, respeitado, admirado, amado. É feliz como eu já fui. Só a falta seria sentida. Não há o menor problema para mim. Você pode cair doente e não quero ser o responsável. Além do mais, Lucchesi, a tosse não é nada, não vai me matar. Tem razão, repliquei. Também não tenho a menor intenção de alarmá-lo, mas todo cuidado é pouco. Um gole desse Medoc vai nos proteger da umidade. E peguei uma garrafa que tirei de uma longa fileira disposta sobre o bolor. Beba, eu disse, oferecendo-lhe o vinho. Levou-o aos lábios com uma piscada maliciosa. Fez uma pausa e acenou com a cabeça, enquanto os guizos tilintavam. Bebo aos mortos que repousam aqui à volta. E eu, há uma vida longa para você. Pegou o meu braço e seguimos em frente. Estas adegas, ele comentou, são enormes. Os Montresor, respondi, foram uma família importante e numerosa. Qual é mesmo seu brasão? Um grande pé humano em ouro, contra a campa azul. O pé esmaga uma serpente rampante, cujas presas penetram o calcanhar. E os escritos? Está escrito em latim, Nemo me impune lacete, o que significa, ninguém me provoca impunemente. Ótimo, ele disse. O vinho cintilava em seus olhos, e os sinos tilintavam. Minha fantasia se exaltava com Medoc. Havíamos passado por paredes de ossos empilhados, com barris e tôneis alternados, rumo aos lugares mais secretos das catacumbas. Paramos, e dessa vez segurei Fortunato pelo braço, acima do cotovelo. O salitre, eu disse. Veja só como vai crescendo. Agarra-se feito musgo à parede da adega. Estamos embaixo do leito de um rio. As gotas de umidade escorrem entre os ossos. Vamos voltar antes que seja tarde. Estou preocupado com sua tosse. Não é nada, ele disse. Vamos em frente. Mas primeiro, mais um gole do Medoc. Abri e passei-lhe uma garrafa de Graves. Esvaziou-a de um fôlego só. Os olhos rebrilharam com uma luz feroz. Deu uma risada e jogou a garrafa para cima num gesto estranho. Repetiu o movimento. Não entendeu? Ele perguntou. Não, respondi. Então você não é da Irmandade? Como? Não é um pedreiro livre? Sim, respondi. Você? Impossível. Pedreiro livre? Sim, pedreiro, respondi. Uma senha, ele pediu. Aqui está, respondi, tirando uma pá de pedreiro das dobras do meu roquelaure. Está brincando, ele exclamou, retrocedendo alguns passos. Mas vamos ao amontilado. Assim seja.
respondi, voltando a guardar a pá sob a capa e novamente oferecendo-lhe o braço. Ele se apoiou em mim pesadamente. Continuamos nossa caminhada em busca do amontilado. Passamos por uma sequência de arcos baixos, descemos, avançamos e, descendo novamente, chegamos a uma cripta profunda, com um ar tão viciado que nossas tochas mais ardiam que flamejavam. No canto mais remoto da cripta, abria-se outra, menos espaçosa. Tinha as paredes cobertas de despojos, humanos empilhados até a abóbada, como nas grandes catacumbas de Paris. 3 lados dessa cripta interior ainda conservavam esse adorno. Os ossos tinham sido arrancados do quarto e jaziam desordenados pelo chão, formando um monte de bom tamanho. Na parede sem ossos, percebemos um recesso ainda mais profundo, com 4 pés de profundidade, 3 de largura e 6 ou 7 de altura. Parecia ter sido construído sem fim definido, um mero intervalo entre 2 dos suportes gigantescos do teto das catacumbas, e era fechado por uma das paredes exteriores de granito maciço. Foi em vão que Fortunato, levantando a tocha, tentou avistar as profundezas do recesso. A luz frágil não permitia que víssemos o seu fim. Siga em frente, eu disse. O amontilado está aí dentro. Quanto a Lucchesi, é o ignorante, interrompeu meu amigo, dando um passo incerto adiante, enquanto eu o seguia. Chegou à extremidade do nicho e, sentindo a própria marcha detida pela rocha, ficou ali, estupefato. Um momento mais, e eu acorrentava ao granito. Na superfície deste havia 2 grampos de ferro, a cerca de 2 pés um do outro, na horizontal. De um deles pendia uma corrente, do outro um cadeado. Passando os elos em volta da cintura, prendê-lo foi coisa de poucos segundos. Estava atônito demais para resistir. Retirando a chave, recuei para fora do recesso. Passe a mão pela parede, eu disse. Não há como não sentir o salitre. Na verdade, tudo é muito úmido. Vou falar de novo. Vamos voltar? Não? Então serei obrigado a deixá-la aqui. Mas antes, devo-lhe todas as pequenas atenções a meu alcance. O amontilado, exclamou meu amigo, ainda não recuperado do espanto. É verdade, respondi. O amontilado. Enquanto dizia essas palavras, eu me ocupava da pilha de ossos que mencionei há pouco. Atirando-os para o lado, logo descobri alguma argamassa e pedras. Com esses materiais, e com a ajuda da pá, comecei a tapar a entrada do nicho. Mal assentara a primeira fileira de pedras, quando percebi que a ebriedade de Fortunato estava diminuindo. O primeiro indício foi um grito baixo, lamentoso, do fundo do recesso. Aquele não era o grito de um bêbado. Seguiu-se um silêncio, longo e persistente. Assentei a segunda fileira, e a terceira, e a quarta. Então ouvi a vibração furiosa da corrente. O ruído durou vários minutos, durante os quais, para que pudesse escutar com mais satisfação, interrompi o trabalho e me sentei sobre os ossos. Quando finalmente o som forte cedeu, retomei a pá e terminei sem mais interrupção a quinta, a sexta, a sétima fileira. Agora a parede alcançava quase ao nível do meu peito. Fiz nova pausa e, erguendo as tochas acima da minha obra, lancei uns raios fracos sobre a figura ali dentro. Uma sucessão de gritos altos e estridentes, explodindo subitamente da garganta daquela figura agrilhoada, pareceu me empurrar com violência para trás. Por um breve momento, hesitei, estremeci. Puxando o punhal da bainha, comecei a explorar o recesso, mas bastou um instante de reflexão para me tranquilizar. Passei a mão pela alvenaria sólida das catacumbas e me dei por satisfeito. Cheguei mais perto da parede.
Respondi aos berros daquele que clamava. Fiz eco, fiz coro, ultrapassei-os em volume e força. Fiz isso, e o suplicante calou-se. Era já meia-noite, e minha tarefa chegava ao fim. Completar a 8ª, a 9ª, a 10ª fileira. Terminar a parte da última, a 11ª. Faltava uma única pedra por assentar e rebocar. Lutei com seu peso. Encaixei-a parcialmente na posição final. Mas então, veio do nicho um riso baixo que me arrepiou os cabelos. Ouviu-se em seguida uma voz tristonha, que tive dificuldade de reconhecer como a do nobre Fortunato. A voz dizia: "Hahaha, que bela piada, verdade! Uma peça excelente! Vamos morrer de rir no palazzo! Hehehe, como um bom vinho! Hehehe, o amontilado!" eu disse. Hehehe, sim, claro, o amontilado. Mas não está ficando tarde? Será que não estão nos esperando no palazzo, a minha senhora e os outros? Sim, respondi. Vamos embora. Pelo amor de Deus, Montresor. Isso mesmo, pelo amor de Deus. Mas espreitei em vão por uma resposta a essas palavras. Fiquei impaciente. Chamei alto. Fortunato? Nenhuma resposta. Chamei de novo. Fortunato? Nenhuma resposta ainda. Joguei uma tocha pelo vão restante e deixei que caísse para dentro. Não se ouviu mais que um tilintar dos guizos. Senti náuseas, por causa da umidade das catacumbas. Tentei, por fim, a minha obra. Assentei a última pedra e a reboquei. Contra a nova alvenaria, reergui o velho baluarte de ossos. Por meio século, nenhum mortal veio perturbá-los. Descanse em paz. Obrigado por ouvir O Barril de Amontilado, de Edgar Allan Poe. Que as palavras de hoje te acompanhem até a próxima leitura. Se você gostou desta leitura, curta, compartilhe e inscreva-se para acompanhar os próximos mistérios.